Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós nos reunimos aqui uma vez por semana para nos aprofundarmos na leitura, para buscarmos as lições, refletirmos sobre o que aprendemos, pesquisar sobre questões históricas. É um estudo bem gostoso, e para que nós tenhamos a ambiência adequada, ideal a esse estudo, nós vamos começar nosso encontro lendo uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a mensagem que nós leremos é a mensagem número 4, intitulada Amor e Temor. E Emmanuel destaca uma passagem na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: o perfeito amor lança fora o temor. Então, o título Amor e Temor, e a passagem fala sobre o perfeito amor lança fora o temor. Então, nós temos aí esse amor, né? O amor, o perfeito amor, o amor de Deus, né? E nós vamos tratar, certamente, também sobre o nosso amor, esse amor que ainda está em construção. Então, vamos ver quais as reflexões que Emmanuel nos trará sobre o perfeito amor lança fora o temor. Diz Emmanuel: para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Belíssima mensagem. Amor e temor. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, buscando o aprendizado nas páginas do romance Renúncia. Te agradecemos a presença entre nós, a presença de nosso anjo guardião, que sempre nos ajudam a ampliar o nosso entendimento, que possamos refletir, notar, perceber as lições que receberemos hoje. Sê conosco,
Senhor, neste estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, como sempre, vamos fazer um pequeno retrocesso para nos situarmos na história, né? Para vermos onde, como vamos encaixar no estudo de hoje. Então, conforme as minhas anotações, em nosso último estudo, nós acompanhamos as angústias de Cirilo Davenport, do jovem Cirilo Davenport, ocasionadas pela revelação que sua prima, Susana, fez sobre Madalena ter um pretendente a casamento, né? O seu primo, Antero de Oviedo Villamil. E isso desestruturou Cirilo, né? Ele ficou muito, muito preocupado. Então, ele marcou um encontro com Madalena na igreja. E ambos se declararam, quando se encontraram, se declararam apaixonados. E ele a questionou sobre um possível pretendente, né? E ela chorou muito, e ele entendeu que então haveria realmente essa questão, né? Mas abriu o seu coração para Cirilo, levando a ele todas as mazelas, todas as preocupações, todos os problemas familiares, né? Todas as questões familiares. E contou também, em um certo momento, sobre um vidente egípcio que ela encontrou uma vez, quando caminhava com as amigas na rua, e esse vidente fez premonições negativas quanto à vida dela, mas falou sobre vidas pretéritas e futuras, né? E isso a impressionou. E, quanto a isso, Cirilo a repreendeu e deixaram esse assunto e começaram a falar do futuro dos dois, né? Começaram a sonhar com uma vida em conjunto, um casamento, uma família, filhos, e, quem sabe, viver em outras terras, e por que não a América. E nós terminamos, então, o estudo, fizemos a pausa do estudo nessa etapa do romance, da narrativa. E nós estamos, para quem tem essa versão, né, essa edição do romance, nós paramos no segundo parágrafo da página 49. Então, vamos lá. Na segunda página segundo parágrafo da página 49. Então, eles estavam falando sobre quem sabe, viverem na América, né, fazerem lá o ninho de amor dos dois. Daí, retomamos o estudo assim. Ao termo da palestra, né, quando terminaram de conversar, o moço Davenport, ciente de todas as preocupações íntimas de sua amada, prometeu visitar-lhe os pais na noite seguinte, na casa de Santo Honorato, de maneira a criar o ambiente propício ao culto das suas esperanças em flor. Então, na realidade, o que ele queria ir conhecer os pais de Madalena e, de alguma maneira, já criar o ambiente, né, para uma proposta de casamento em breve, né? Depois que Colette e Cecília procuraram a companheira para a volta, vamos lembrar aqui que Colette e Cecília acompanharam Madalena para o encontro com o jovem Davenport. Né? Então, elas depois que os dois se encontraram, elas foram para a igreja, elas foram para fazer companhia, né? E eles dois foram conversar, e depois, então, quando terminaram a conversa, as duas vieram para as três irem embora. Então, é aqui que está falando isso. Depois que Colette e Cecília procuraram a companheira para a volta, Cirilo fixou o olhar no vulto da carruagem até que se confundisse de todo com as sombras espessas, até que desaparecesse na escuridão da noite, né? Largo tempo levou ainda a meditar, sentado junto aos nichos externos, escassamente iluminados no bojo silente da noite. No dia imediato, ao entardecer, tomou o seu carro ligeiro, dirigindo-se à residência dos Villamil
e fazendo o possível para apagar os receios que lhe tumultuavam na alma inquieta. Como se comportaria na hipótese de ir lá encontrar Antero de Oviedo? Afinal, ele morava lá, não é? Teria força bastante para tratá-lo fraternalmente? Como o compreenderiam, por sua vez, os pais de Madalena? Engolfado, né, mergulhado em vastas cismas íntimas, parou à porta da casa indicada. Tratava-se de antigo edifício dos que comumente eram alugados a famílias de tratamento, mas de reduzidos recursos financeiros. Aqui vamos lembrar que os pais de Madalena passavam por dificuldades financeiras há bom tempo, né? E como ela mesma relatou, que eles eram sustentados praticamente pelo jovem Antero de Oviedo, o primo, né? Extenso gradil no centro, um grande portão pintado de azul. Cercava gracioso jardim, onde as flores disputavam o beijo da primavera. Ao fundo, a residência de aspecto antiquado com as características exteriores da época de Luís XIII. Cirilo bateu discretamente, sendo atendido com presteza por um lacaio, que lhe deu acesso ao interior, onde era aguardado com certa curiosidade. A Madalena avisou aos pais que o jovem viria, né? Dom Inácio trajava corretamente, quer dizer, ele estava arrumado para receber o jovem. Como se fora convocado a assistir uma cerimônia solene, enquanto a esposa, muito pálida, acomodava-se em espaçosa poltrona de repouso, dando a impressão de que ali se conservava não por impulso espontâneo, mas por inevitável obrigação da vida em família. Ambos estavam envelhecidos e alquebrados prematuramente. Ele, talvez por extravagâncias de toda sorte, ela, por certo, devido aos constantes desgostos. Junto aos dois, na sala que se caracterizava por linhas monótonas, Madalena. Com a sua radiosa juventude, parecia um raio de claridade afugentando as impressões tristes. Dom Inácio acolheu o rapaz com ruidosas manifestações de simpatia. Então, nós já vimos que ele é um homem barulhento, escandaloso, né? Não terá nesta casa as designações devidas aos moços do tratamento em Paris, disse satisfeito. Chamá-lo-emos Dom Cirilo, em homenagem à nossa Espanha distante. Deste modo ficará mais íntimo, acrescentava Dona Margarida. Dona Margarida Fourcroy de Saint-Megrin e Villamil, com um sorriso. Desejamos que este lar seja também seu. Enquanto os jovens se alegravam, experimentando a certeza da condescendência dos velhos generosos, Dom Inácio acrescentava: E pode estar certo, Dom Cirilo, de que sua estrela deve ser muito brilhante, porque minha esposa não acolhe qualquer um na primeira visita. Riso geral coroou essas afirmativas, ao mesmo tempo que a palestra descambava para as recordações das pátrias distantes. O jovem da Penpor falou de suas lembranças da Irlanda e, depois de bordar inúmeros comentários acerca das relações entre espanhóis e irlandeses, Dom Inácio acentuou: Nossas afinidades religiosas com a Irlanda sempre foram estimáveis e confortadoras. Aliás, fui eu quem teve a honra de acender a primeira vela enviada pelos devotos do Santo Arcebispo de Armagh, em Dublin, na fogueira em que foram castigados em Granada alguns hereges do Longford, num dos nossos maiores autos de fé. Essa frase de Dom Inácio nos mostra aqui, primeira coisa, que ele é a favor da Inquisição. Essa época aqui viviam a Inquisição, né? Então, ele era a favor da Inquisição. E ele traz umas informações aqui que merecem uma conversa sobre elas, né? Pelo menos que a gente possa salientar aqui.
ele fala no arcebispo de Armagh, em Dublin, né? Então, esse arcebispo de Armagh é um título. Isso aqui é as pesquisas que a gente vai fazendo, né, enquanto estuda a obra, né, e vai tornando a obra ainda mais interessante, porque vamos lembrar que na época em que essa obra foi psicografada, além de ser lá no interior de Minas, né, nos anos 40, não tinha internet, não tinha as enciclopédias, os livros, acesso a essas informações tão detalhadas. E isso vem fazer com que o romance seja validado. Né? Através dos anos, essas informações foram sendo esclarecidas e certificadas, e trazem veracidade à mediunidade, né, de Francisco Cândido Xavier, por receber de Emmanuel todas essas informações. Então, esses detalhes, nos parece, trazidos por Emmanuel, vêm justamente para trazer essa veracidade ao romance. Então, ele intermeia informações históricas, fatos, nomes, locais, rios, cidades, né? Com a história em si, com a história que ele quer relatar, né? Então, esse título existe até hoje, né, do arcebispo de Armagh, não sei se é essa a pronúncia, né, que fica sediado na Irlanda do Norte. E nessa época que nós temos aqui, vamos ver, esse ano, 1600 que nós vimos aqui, né? Ele começa em 1662, né? Século XVII. E nos séculos XVI e XVII começaram os conflitos religiosos. E entre 1625 e 1681, São Oliver Plunkett foi arcebispo de Armagh e primaz de toda a Irlanda. E ele foi martirizado em 1681. E essa história inicia em 1662. Então, vem bem nessa época. Então, era ele, né, esse arcebispo, São Oliver Plunkett. É interessante isso, né? Porque mostra mesmo como que Francisco Cândido Xavier, nos anos 40, teria essas informações, né? E os hereges, né, que ele fala, né? Então, eles foram castigados lá em Granada. Granada é a cidade de Espanha, né? E os hereges, então, são aqueles que professam a doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja como dogma. Então, são os hereges, né? De Longford. Longford é uma localidade, né? Então, eu vou repetir a frase de Dom Cirilo, né? Dom Cirilo não, de Dom Inácio. Nossas afinidades religiosas, né, nossas da Espanha, com a Irlanda, sempre foram estimáveis e confortadoras. Aliás, fui eu quem teve a honra de acender a primeira vela enviada pelos devotos do Santo Arcebispo de Armagh, em Dublin, na fogueira em que foram castigados em Granada alguns hereges de Longford, num dos maiores autos de fé. Então, a favor da Inquisição, por quê? Porque eles foram castigados, eles foram queimados vivos, né? Foram jogados na fogueira mesmo, né? E eles enfeitam, né? Amenizam a coisa com castigo. Não foi, né? Foi uma coisa muito, a Inquisição fez coisas terríveis, né? Cirilo franziu o senho como quem se desagradava do assunto e acrescentou: a psicologia da gente irlandesa é muito difícil e complicada. Tal como a nossa na península, atalhou o velho fidalgo.
É impossível esqueçamos nossas tradições para acompanhar o surto de loucuras e novidades que terminará projetando os povos no abismo. Olha a visão que ele tem. Não podemos confundir liberdade com licenciosidade, e seria falta grave aplaudir essa onda de tolerância criminosa que varre atualmente o mundo. Temos de ser exóticos em qualquer parte da terra. Será lícito estabelecer a desordem e dizer que se progride? Então a Espanha toleraria o chamado Édito de Nantes? Nunca. Julgo que a fogueira deve cercar os hereges e os apóstatas onde quer que estejam. Pelo menos isto constitui elevada instrução de nossos santos padres. Se o traidor da pátria deve ser condenado, muito mais criminoso é o traidor da fé. Então, aqui mais informações. Vemos aqui esse Édito de Nantes. Vamos ver aqui o que nós encontramos nas pesquisas. O Édito de Nantes, promulgado pelo rei IV da França, em 13 de abril de 1598, foi um decreto histórico que concedeu liberdade de culto e direitos civis aos protestantes, aos huguenotes, encerrando décadas de guerras religiosas francesas. Os huguenotes, né, que seriam os protestantes, né, os protestantes calvinistas, né, os protestantes, eles, no livro Nas Voragens do Pecado, de Dona Ivone do Amaral Pereira, nós encontramos, né, o massacre dos huguenotes, né, no famoso massacre de São Bartolomeu, na França de 1572. Então, lá mostra bem, né, como foi terrível, né? E essas guerras religiosas foram terríveis mesmo, né? Então, esse documento, o Édito de Nantes, estabeleceu a coexistência religiosa no reino predominantemente católico. Então, eles tiveram autorização, permissão, né, direitos garantidos, direitos civis garantidos, né, e locais para que pudessem exercer a sua fé. Né, como é que diz? Ao mesmo tempo que os católicos, né, juntamente católicos e protestantes, convivendo pacificamente, né, cada um exercendo a sua fé. Então, esse documento, o Édito de Nantes, que foi um decreto, né, que concedeu essa liberdade aos protestantes. É interessante, né, a gente saber dessas coisas. E ele usa essas palavras, novamente, os hereges, né, aqueles que professam uma doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja, os dogmas, né? E depois ele menciona apóstatas, né? Então, julgo que a fogueira deva cercar os hereges e os apóstatas, onde quer que estejam. Apóstatas, aquele que renuncia, rejeita totalmente a sua religião e fé definitivamente, aquele que abre mão, né, da sua fé, só para não ter problemas, né? Então, ele deixa de de dizer, eu sou protestante, não sou. Então, ele é um apóstata, né? Ele nega a sua religião. Então, vamos ver aqui. O rapaz, continua Emmanuel, esboçou um gesto de leve desacordo, obtemperando delicadamente. De acordo, disse então Cirilo, né? De acordo no que se refere à política, a administração desordenada é sintonia de desagregação e ruína. Desculpa, eu vou espirrar. Desculpa. O mesmo, porém, não ocorre quanto a crenças. Considero que, em matéria de manifestações religiosas, outras seriam as circunstâncias se todos entendêssemos
o valor do perdão. O senhor é muito moço, replicou Dom Inácio sereno. Só mais tarde poderá compreender que o perdão dissolve a família. Olha o que este homem disse para o jovem Cirilo. E ele deve ter se perguntado, né, onde é que eu estou me metendo? Que é isso? Da onde que o perdão pode dissolver a família, né? Que forma de ver o mundo, de ver as coisas, né? O jovem fez menção de espanto e respondeu instintivamente: Mas Jesus perdoou sempre, Dom Inácio. O velho fidalgo, entretanto, como quem se habituara a interpretar os textos evangélicos pró domo sua, né, em defesa de seus interesses, esclareceu sem qualquer preocupação de espírito. Este problema foi estudado por mim com o inquisidor-mor de Granada. Depois de algum tempo, chegamos à conclusão de que se o Cristo suportou os algozes, mandou também que o homem orasse e vigiasse incessantemente. E o senhor já observou alguém vigiando sem armas? Em que lugar do mundo a sentinela pode abraçar o inimigo? É a forma de interpretar, né, as palavras de Jesus. Cirilo não estava acostumado a discussões religiosas e, ouvindo tal argumento, silenciou com profunda estranheza, ao passo que o interlocutor, observando a desaprovação que lhe transparecia dos olhos, tratou de mudar de assunto, acrescentando: Não poderíamos nunca aplaudir uma corte desordenada e indiferente como a da França. Nesse ponto da conversação, Dona Margarida, vamos lembrar que Dona Margarida, olha o sobrenome dela, Dona Margarida Fourcroy de Saint-Mécran e Villamil, ela é francesa, né? Então, tocou na terra dela aqui. Não poderíamos nunca aplaudir uma corte desordenada e indiferente como a da França. Neste ponto de conversação, Dona Margarida, considerando que as expansões do marido poderiam melindrar o rapaz, advertiu calmamente: Ora, Inácio, não generalizes. Suponho que na tua idade qualquer pessoa deve examinar acontecimentos e fatos sem a paixão que sói, né, que costuma envenenar as melhores fontes do caminho. Por que acusar a corte quando a culpa não pode cair indistintamente? Todos os governos são ótimos quando somos jovens. O velho fidalgo empertigou-se, né? Ele se aprimou, ficou ereto, cofiou os bigodes, alisou os bigodes, fitou a esposa sobranceiramente com altivez e sentenciou. Ele ficou muito incomodado com o comentário de Dona Margarida, né? A senhora acha, então, que falo por ouvir dizer? Há 3 anos, com a mesma velhice de hoje, assisti à assinatura do nosso tratado com a França, na Ilha dos Faisões, acompanhando Dom Luís de Haro, e não sentia qualquer desalento. Aos meus olhos, as águas do Bidaçoa estavam belas como nunca, mas não posso repetir semelhantes emoções nessa terra de polifrontes, né, de múltiplas faces, de mil caras, né? Então, vamos ver aqui mais informações, né? Então, há 3 anos, né, o Tratado de França na Ilha dos Faisões. Eu tenho até aqui uma foto dessa ilha. Aqui. Esta, nos dias de hoje, é claro, a Ilha dos Faisões, que tem uma história pitoresca. Então, o tratado com a França que Dom Inácio menciona aqui é um tratado assinado em 7 de novembro de 1659, que é o Tratado de Paz dos Pirineus. E esse tratado, trouxe o encerramento da Guerra dos 30 Anos. Né? E Dom Luís de Haro, ele foi o principal ministro e favorito. Ele era o favorito do rei Felipe IV.
né? O rei Felipe da Espanha, de Espanha. Né? E olha as informações, né, que traz. Né? Então, temos aí um romance publicado nos anos 40, em 1943, né? 42 foi a mensagem de introdução feita por Emmanuel, em 43 acho que foi publicado o livro, né? E, e esse rio é um rio do Bidasoa, é o rio do País Basco, ao norte da Espanha. Então, tenho aqui as particularidades dessa ilha. A Ilha dos Faisões é uma ilha de 5.000 metros quadrados, localizado na fronteira franco-espanhola, de um lado a França, de outro lado a Espanha. E a particularidade dela, que até hoje, a cada 6 meses, sua soberania é alterada entre a Espanha, que é Irum, e a França, Hendaye. E desde 1659 é um condomínio internacional, que foi o ano desse tratado, né? Tratado dos Pirineus, que é mencionado aqui pelo Dom Inácio, Tratado de Paz dos Pirineus. Ela é francesa, de 1º de agosto a 31 de janeiro, e é espanhola, de 1º de fevereiro a 31 de julho. É interessante, não é? Eu particularmente, nunca tinha ouvido essa questão. Eu não sabia que isso existia, né? Essa questão com uma ilha lá no norte da Espanha, né? E França. Eu realmente não sabia, eu achei muito interessante isso. E vejam, né, uma informação trazida com tantos detalhes, né? Por Emmanuel, falando desse tratado, nomeando, né, a Ilha dos Faisões, nomeando Dom Luís de Haro, que foi esse ministro, né, principal ministro na Espanha, mencionando o rio Bidasoa, né? É muito interessante, né? Então, vamos continuar aqui. Se eu tirar aqui. Consideras, então, vejam que enquanto essas coisas estão sendo ditas, é em forma até de discussão entre o casal. E Cirilo está ali, assistindo aquilo. Ela, então, né, fala: consideras, então, que os franceses devem pagar pelo teu abatimento de agora? Perguntou a nobre senhora serenamente. Há tanta gente sem juízo em Paris, como em qualquer grande cidade espanhola. Além do mais, cada região tem seus costumes próprios, e naturalmente um francês não se sentiria tão bem se fosse compelido a viver sob o ritmo das tradições espanholas. Assim, replicou Dom Inácio sem conseguir disfarçar a irritação. Para os franceses, todos os descalabros podem ficar bem, mas eu sou um homem antigo e é preciso não esquecer que minha família descende de parentes colaterais da rainha católica. Olha, a soberba, né? Trouxe toda essa descende de parentes colaterais, né, da rainha católica. O orgulho aqui, né? E depois de um gesto significativo, rematou orgulhoso. Minha filha e eu não fomos nascidos nas margens do Garona. Garona é um rio que nasce nos Pirineus, lá na Espanha, né? E banha o sudoeste da França. Tampouco ao pé das águas sujas do Sena. Nesse instante, contudo, antes que Cirilo pudesse interferir com alguma observação afetuosa e conciliadora, ouviu-se o ruído de um carro que parecia trazido por cavalos resfolegantes, né, cavalos ofegantes. Dona Margarida, como se já estivesse aliada do pequeno atrito doméstico, fez um sinal à filha, revelando maternal preocupação, e falou: Madalena, previne lá dentro. Antero deve estar regressando de Versalhes. Enquanto a jovem se dirigia para a sala da copa, o moço da Davenport prestava atenção.
a fim de observar o recém-vindo, cujas passadas fortes se faziam ouvir quase junto à porta da entrada. Ia finalmente conhecer o rival. A presença do sobrinho de Dom Inácio em plena sala não lhe deu oportunidade a mais vastas considerações íntimas. Antero exibia dotes singulares de beleza física nos seus 30 anos bem formados. Alto, elegante, cabelos negros e ondulados, tez levemente amorenada, peninsular, bem espanhol, olhos argutos e indefiníveis, deixava transparecer nas maneiras polidas um quê de intencional. Dir-se-ia que suas atitudes delicadas não eram sinceras, mas oriundas do profundo artificialismo de quem não se deixa conhecer tal qual é. Então, além de um homem belíssimo, né, de uma presença, né, ele ainda não se mostrava como era, né? Ele era meio escondia o seu jeito meio falso, né? Apresentado ao rapaz irlandês, cumprimentou-o cordialmente, embora seus olhos parecessem interrogar a razão de sua presença ali. Antero estranhou, né, a presença daquele jovem ali. E depois de se encaminhar para o interior, enquanto a palestra prosseguia suavemente, regressou à sala, onde prestou singular atenção aos olhares significativos trocados entre a prima e o visitante inesperado, compreendendo que o seu campo afetivo fora invadido por influências estranhas. Ele percebeu que alguma coisa havia ali, né? Aquelas trocas de olhares, né? Traziam algum sinal, e o terreno dele estava sendo invadido. Embora não manifestasse o mal-estar, né? Ele ficou na dele, que aos poucos se lhe apossava do espírito, aquilo começou a incomodá-lo realmente, né? De quando, em vez de dirigir o olhar indagador para a tia e mãe adotiva, como a interrogar sobre as pretensões desconhecidas do intruso. Alguma pergunta direta do velho fidalgo quanto à marcha dos trabalhos que lhe competiam, respondeu cortesmente. Todas as obrigações obedecem ao ritmo normal, e o senhor pode crer que em breves dias Versalhes reunirá toda a corte e será o centro da vida política da nação francesa. E o rei? Perguntou Dom Inácio, exprimindo certa inquietação nos olhos. Expediu a ordem de pagamento da minha disponibilidade? Por enquanto não, esclareceu o interpelado, esclareceu o jovem Antero, né? Ainda hoje, porém, pude avistar-me com Sua Majestade quando procurei o Sr. Colbert, trazendo-lhe hoje a boa notícia de que o soberano pede o seu comparecimento ao palácio. Para quê? Rosnou o nobre espanhol, quase colérico. Ficou bravo, né? Amanhã farás o favor de dizer ao rei dos franceses que, se me chama para me despojar de algum bem, os seus ministros já me usurparam as dignidades. Se pretende conferir-me honras, agradeço-as. E se me oferece algum favor, não necessito de suas esmolas. Após uma pausa que ninguém ousava interromper, rematou com esta afirmativa. E, se Sua Majestade manda buscar-me visando a fins mais ásperos, podes afirmar-lhe que não será necessária a minha presença em palácio para que me mande ao Pelourinho, né? Pelourinho, onde os condenados recebiam, né, os castigos. Bastará uma ordem. Madalena, muito acanhada, observava Cirilo, que acompanhava o diálogo do tio e do sobrinho com alguma estranheza. Esperava-se que Dona Margarida viesse à discussão com interferência conciliatória, mas foi Antero que desfez o silêncio, ponderando com calma. No entanto, meu tio, é possível que as coisas sejam conciliadas em seu favor. Como sabemos, o senhor Fouquet já não permanece à testa dos negócios públicos. E achas, porventura, né, daí já vem
Dom Inácio falando, né? E achas, porventura, que o soberano é melhor do que o ex-ministro, né, o senhor Fouquet? Um remendado não poderá condenar um andrajoso, né, um esfarrapado. Fouquet não se retirou do cargo pela sua prodigalidade nas despesas. A causa de tudo, no capítulo da sua demissão, foi o escândalo dos ciúmes por Mademoiselle Lavallière. Antero ia exprimir um gesto de desacordo, mas o fidalgo continuou. Não permito que me contradigas. Acaso não estás farto de saber que aqui em França são as mulheres que fazem os ministros? Dona Margarida, desejosa de imprimir novo rumo à conversação, a fim de que o esposo não incidisse nos comentários apaixonados, aventurou. Suponho, Inácio, que deves ir. Ainda que não consigas um acordo para o recebimento do que te é devido, essa visita dar-te-á ensejo a qualquer combinação com a rainha. Eu? Bradou ele com energia. Que me poderia dar a desventurada infanta, necessitada de quase tudo em seu ambiente doméstico? Né? Orgulhoso mesmo, né? Poderei procurar a filha do meu soberano para chorar as desditas, mas nunca alimentando o propósito de pedir qualquer coisa. Em todo caso, seria útil alguma tentativa, exclamou Cirilo, Davenport timidamente, receoso de ser tomado como indesejável nas combinações familiares. Dom Inácio Villamil, porém, carregou mais expressivamente o semblante e sentenciou. Mas eu sou um homem da velha têmpera. O que isso quer dizer? Né? Ele é um pilar da estabilidade, ele é da honra, da confiabilidade, né? Então, ele não pode. O rapaz, compreendendo-lhe a resistência inquebrantável, baixou os olhos e calou-se. A palestra chegou ao fim, com as expressões conciliatórias de todos ante a intransigência do velho fidalgo. Nenhum argumento lhe modificou a atitude. Nas despedidas, notando a ternura dos olhares e gestos da prima e do jovem Cirilo, Antero sentiu que mortal ciúme lhe envenenava para sempre o coração. Quem é que teve esse mesmo sentimento quando soube que Cirilo estava apaixonado por Madalena? Susana. Eterno, mortal, ciúmes terrível, poderoso. O mesmo sentimento de Susana, Antero foi tomado agora. 2 semanas passaram, repetindo-se diariamente a visita de Davenport. Então, Cirilo ia à casa de Madalena todos os dias. As ideias intransigentes de Dom Inácio e a perplexidade do sobrinho dos Villamil, que vinha de Versalhes a Paris de 3 em 3 dias. Então, todos os dias, né, ele ia, né, ainda enfrentava as ideias intransigentes de Dom Inácio, e o jovem, seu rival, vinha de Versalhes para Paris de 3 em 3 dias. O par venturoso continuava tecendo carinhosamente os fios dourados de seus sonhos de felicidade, enquanto Antero dissimulava habilmente o profundo rancor que lhe dilacerava o espírito. Ele era um dissimulado, realmente, como antes foi descrito por Emmanuel. Ele era um dissimulado. Apesar da mágoa odiosa, tratava Cirilo com maneiras cativantes. No íntimo, detestava o rival que lhe triturava devagarinho as esperanças. No entanto, buscava conquistar-lhe a confiança, intencionalmente maquinando projetos sutis e terríveis de vingança a seu tempo. Tudo a seu tempo, né? Maquinando mesmo, né? O próprio Cirilo estava surpreso. A amizade que Antero de Oviedo lhe demonstrava era mais um obstáculo transposto.
Agora, na realidade, Antero ele somente estava escondendo os seus verdadeiros sentimentos, né? Ele era, como diz aqui, um dissimulado, né? Mas o Cirilo entendeu que estava bem, que ele estava entendendo, que estava aceitando, né? Se tornando até amigos. Vamos ver como a coisa se, se desenrola, não é? A certeza de que o companheiro da infância de Madalena lhe compreendera os propósitos sinceros constituía fonte de tranquilidade para o seu coração. Andava, por isso mesmo, plenamente satisfeito. Respirava os ares de Paris a longos haustos, né? Respirações profundas. O serviço diuturno fizera-se-lhe leve e doce, e um novo estado de espírito descortinava-lhe profundos horizontes no entendimento justo da vida. Quer dizer, ele baixou a guarda, né? Ele está feliz, ele está tranquilo. Né? Enquanto isso, Antero de Oviedo está lá, né, com as suas, tramando, maquinando seus projetos de vingança. Né? Aguardava a noite ansiosamente, e quando, em companhia da jovem amada, renovavam os dois os votos afetuosos, os juramentos sublimes, as promessas de eterno amor. Surgiu a ocasião em que Madalena se preocupou com a atitude da família da Vempor e insistiu para que o rapaz comunicasse aos parentes de Belfast o projeto de casamento. Cirilo prometeu escrever, mas alegou que antes mesmo da consulta aos pais, procuraria ouvir o tio Jacques, em Blois, uma comunidade, né, uma comunidade no centro do Vale do Loire, que lhe consagrava paternal afeição desde os primeiros dias de sua vida. Mademoiselle Villamil demonstrava cuidados justos. Contudo, no espírito de resolução que lhe era característico, Cirilo considerava semelhante zelo de somenos importância, pois, a seu ver, casar-se-ia ainda que não obtivesse para isso a aprovação da família. Quer dizer, ele estava determinado a casar com Madalena. Todavia, dada a insistência da jovem nas conversações confidenciais, Davenport dirigiu-se certo dia a Blois, com o fim de aconselhar-se com o tio antes de assumir o compromisso desejado. Durante toda a viagem, Cirilo entregou-se a singulares devaneios. Susana, havia muitos dias, voltara de Paris para o ninho doméstico, e o rapaz lembrava o seu olhar inesquecível quando se despediram. Sua expressão traduzia um misto de frieza e dor, de ressentimento e crueldade. Por quê? Ignorava a violência das suas intenções, procurava em vão atinar com a causa da sua tristeza. Debalde, em vão, procurava aproximá-la de Madalena, convidando-a a segui-lo em algumas de suas habituais visitas ao bairro de Santo Honorato. A prima recusara sempre, em termos ásperos que lhe feriam o coração. Além disso, emagrecera, tornara-se irascível, quer dizer, raivosa, né, irritadiça. Nunca mais se aproximou da sua eleita, nem mesmo para as cortesias comuns, lembrando que ela era amiga, ela que apresentou Madalena a Cirilo. Ela gostava, ela dizia gostar, né, e gostava de Madalena. Ela se tornou inimiga no momento que soube que Cirilo era apaixonado por ela. Em suas cogitações íntimas, ponderou mais seriamente aquele procedimento da prima. Ele estranhava aquele jeito dela ficar, porque no dia que ele abriu o coração com a prima, que ele contou que estava apaixonado por Madalena, que Madalena então começou a diminuir, Susana começou a diminuir a figura de Madalena, falar dela com desdém, chamar a atenção dele por se apaixonar, por querer pensar em casar com ela, né? Por puros ciúmes, e dando a cartada final, contando sobre a existência do primo Antero, que ia casar com ela, com raiva, né? Já com ciúmes, com ódio dentro de si, isso tudo marcou
né, a Cirilo. Ele lembra dela falando daquele jeito, ela que sempre foi querida e amorosa com ele. E ele continua, então, aqui seus pensamentos, seus devaneios, né? Certo, ela dera ouvidos na infância a possíveis projetos familiares de casar-se com ele. Quer dizer, ele ainda levava essa questão muito para a infância. Né? Talvez na infância ela tenha pensado, né, porque as pessoas falavam, os familiares falavam deles se casarem, mas ele achava tão impossível aquilo. Né? Relacionou em suas reminiscências os pequeninos detalhes dos planos paternos e compadeceu-se da companheira de infância. Lembrou que realmente eles falavam isso. Né? Contudo, em breves instantes, buscou desvencilhar-se de semelhantes impressões. Afinal de contas, refletia, as inclinações da prima não passariam, por certo, de anseios transitórios da mocidade. Então, se fosse isso, realmente, logo ela ia parar com isso, né? Coisas da mocidade. Ela encontraria afetos novos, ela se apaixonaria por alguém. Né? Era senhora de vultoso dote. Não lhe seria difícil encontrar um partido rico que lhe pudesse satisfazer os caprichos de moça. Se possível, falar-lhe-ia pessoalmente, assegurando-lhe o penhor de sua amizade constante. Então ele ainda pensava que, se tivesse oportunidade, ele conversaria sobre esse assunto com ela. Buscando desfazer-se das preocupações que não coadunavam, né, que não combinavam com seus propósitos do momento, Cirilo penetrou nas ruas da velha cidade, ansioso agora por atirar-se nos braços do fiel amigo e confiar-lhe as mais íntimas esperanças. Então, agora vamos entrar aqui mais um personagem, um novo personagem, né? Seu tio. O professor Jacques Duchesne Davenport, né, Duchesne, o mesmo sobrenome, né, de Susana, residia em antigo parque que adquirira para a localização da sua escola, de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos, antes do acesso aos monastérios do tempo, consagrados ao serviço educativo. Viúvo já de alguns anos, o bondoso amigo da infância, com a cooperação de dois professores dedicados, ali vivia entre os meninos de Blois, como se estivesse esquecido das cogitações mais fortes do mundo. Não era propriamente um velho, na expressão justa do termo. Entretanto, os fios grisalhos destacavam-se na cabeleira e as rugas povoavam-lhe o rosto, embora estivesse tão somente próximo dos 60 anos. Muito raramente dispensava a bengala, que lhe completava a feição de patriarca junto dos petizes, né, junto dos pequenos, e as crianças adoravam-no como a um pai. Não obstante as profundas experiências da vida que suas atitudes demonstravam, seus olhos eram vivazes e amorosos, dando a impressão de que no peito palpitava um coração de grande criança, afetuosa e compreendedora. As famílias de Blois encontravam nele um arrimo forte para a solução de todos os problemas relativos à infância. Mestre Jacques era um ponto de referência de magna importância, de grande importância entre todas as classes sociais. Os brasonados, e aí temos uma explicação na nota da editora, que possuem brasão, né, que possuem título de nobreza. Então, os brasonados amavam-no pelo seu nobre entendimento das coisas práticas, e os desfavorecidos da fortuna encontravam no seu carinho fraternal a proteção prestigiosa de um benfeitor. Os padres católicos estimavam-lhe as preciosas qualidades de cooperação, e os protestantes admiravam-lhe o respeito às crenças e opiniões alheias. E no seu pequeno mundo de amigos leais e crianças amadas, Jacques Duchesne Davenport sentia-se confortado e quase feliz. Anoitecia, quando Cirilo bateu num largo portão cercado de trepadeiras e madressilvas. Madressilvas, aquelas flores perfumadas, né? Muito cheirosas.
As árvores vetustas e acolhedoras do grande jardim faziam da paisagem um trecho de paraíso, pela sua paz ao sussurro do vento leve. A casa, muito antiga, dava ideia de vasta mansão de repouso no seio da tarde amiga. Susana veio atender prestemente e não pôde disfarçar a surpresa com a chegada do primo sem aviso prévio. Entretanto, longe de perder sua afeição voluntariosa, cumprimentou-o quase friamente, conduzindo-o ao interior e abstendo-se das expansões afetivas com que o recebia de outras vezes. O mesmo não aconteceu, porém, lá dentro, onde Jaque abraçou o sobrinho transbordante de alegria. O velho educador quase carregou Cirilo nos braços, como se recebesse a mais adorada de suas crianças no caminho da vida. Como te demoraste, meu filho? Há muitos dias te procuro em vão, né, de balde, entre todos os cavaleiros que passam por Blois. Cirilo sensibilizava-se fundamente com tais expressões de carinho. Em doce aconchego familiar, jantaram juntos. Depois de trocadas as primeiras impressões, e quando a noite amortalha a paisagem de manso, o estimado educador, notando que Susana e Carolina se afastavam deliberadamente, chamou o sobrinho ao gabinete particular e exclamou, batendo-lhe carinhosamente no ombro: Teus olhos indicam que tens alguma coisa importante a dizer-me. O rapaz acompanhou-o enternecidamente e respondeu hesitante: É verdade, meu tio. Sentados em poltronas confortáveis, junto de ampla janela que descortinava o céu pontilhado de estrelas, foi Jaque quem iniciou a palestra, dizendo ao rapaz das novas impressões que nutria a seu respeito. Atendendo a uma interrogação direta, o moço esclareceu: Sim, encontrei uma jovem que resume as minhas esperanças. Conheço-a? Interrogou o afetuoso. É Madalena Villamil. Ah, muito bem, ainda nisso as nossas afinidades se manifestam e as tuas inclinações me alegram a alma. Conhecia quando de sua visita ao antigo palácio de Luís XII, e isso bastou para que a estimasse infinitamente. Como tudo isso é interessante, meu filho. Não mais me esqueci dessa jovem, tanto que quando Carolina e Susana vão a Paris, recomendo-lhes que não regressem sem notícias delas. Essa circunstância constitui enorme alegria para mim, disse o rapaz, assaz comovido, muito comovido. E aqui, no meio desse diálogo, dessas revelações amorosas de Cirilo, nós vamos fazer a pausa de nosso estudo, pois é chegado o horário. Então, vamos agora aqui encerrar o nosso estudo, neste momento, né, de um encontro tão feliz de duas pessoas que se admiram tanto, que se querem tão bem, para tratar de um assunto que é o amor, né? Nós vamos encerrar e fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, encerramos aqui, Senhor, o estudo de hoje, onde podemos ver tantas informações trazidas pelo autor espiritual, que confirmam, que mostram a veracidade desta história e desses textos trazidos ao papel por Francisco Cândido Xavier. Queremos aqui, Senhor, agradecer a ambos pela dedicação de trazer a nós essas histórias com tantos detalhes. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estudo.
Sê conosco nesta semana que nos separa de nosso próximo encontro. Que possamos nos manter reflexivos diante de tantas provas que recebemos da existência da vida pós a carne. Estas mensagens que a doutrina dos Espíritos nos trazem e que tanto nos confortam. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Então é isso, amigos e amigas queridas. Encerramos aqui o estudo da obra Renúncia e nos encontraremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana para dar continuidade a esse estudo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.